Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Português à Mesa. É um grande prazer encontrar com você hoje. Vamos começar a nossa aula sobre períodos compostos, na parte de subordinação. Esse vídeo é um vídeo introdutório para você entender o funcionamento do período composto. E eu espero que você consiga aprender. É um vídeo curtinho com a teoria. Os próximos nós já vamos começar com os exercícios. Então não perca essa sequência das aulas de período composto. Você que estuda e conhece um pouco da língua, vamos aprofundar nesse assunto. E para você poder participar aqui na comunidade conosco, você já foi fazer a sua inscrição aqui comigo? Já fez a sua matrícula? É fácil, basta você clicar nos links e se inscrever, deixar o seu like para compartilhar conosco esse vídeo, ajudar as pessoas a conseguir ver também essa aula. Eu agradeço a sua presença e vamos começar, porque a nossa aula não pode esperar. Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo em nosso próximo vídeo para podermos fazer os exercícios juntos e aprendermos mais um pouquinho sobre o período composto. Um grande abraço! Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje, porque o nosso tópico é sobre período composto e nós vamos estudar as orações subordinadas. Apresentaremos para você simplesmente algumas partes para fazermos a introdução. O que é um período composto? Para reconhecer quantas orações ocorrem no período, basta lembrar que oração se define pela presença do predicado. Quer dizer, precisamos de um verbo. Como o predicado supõe obrigatoriamente esse verbo, podemos dizer que num período há tantas orações quantos forem os verbos. Quantos verbos, quantas orações. Aqui no exemplo da lousa eletrônica, nós te mostramos a seguinte proposta. Juliana ensaiou uma reação, a primeira oração, e encadeamos uma outra oração a essa primeira oração, que seria, mas ela logo se arrependeu. Nesse caso, é o período composto, porque é aquele que consta de mais de uma oração. Ficou claro para você que é isso que nós vamos estudar. É a respeito desses assuntos é que nós vamos começar a introdução. E aqui podemos dizer o seguinte: o verbo de uma oração, ele pode estar oculto, mas não necessariamente deixou de ser oração. Quer dizer que quando há uma elipse verbal, nós consideramos como se fosse oração. Por exemplo, nós chegamos às 10, eles às 11. Perceba que o verbo chegaram está oculto na segunda oração. Mas, da mesma maneira, aqui nós temos um período composto. Você entendeu? Veja como é simples. Olhe agora um outro exemplo. 2 ou mais verbos podem formar uma só unidade de sentido. E isso se chama locução verbal. Por exemplo, o calor ia aumentando. O ia aumentando é uma locução verbal. Então, vamos considerar a oração número 1. E, na sequência, e a água ia sumindo. Também, locução verbal, consideramos como uma. Quer dizer, a segunda oração. Veja comigo aqui o que é uma oração subordinada e o que é uma oração principal. Nos exemplos anteriores, nós simplesmente te apresentamos o que era o período composto. Agora vamos entrar em um detalhe sobre o que é o período composto criado com uma oração subordinada. Vamos considerar aqui o período a seguir. Leia comigo. Todos desejavam sua recuperação. Nele, note que o verbo, por ser transitivo direto, ele exige um complemento, que no caso seria o objeto direto. Mas você percebeu? Aqui nós só temos o período simples. Por quê? Porque o verbo é desejavam. Isso é uma oração chamada oração absoluta. Mas a apresentação que eu quero te dizer é a seguinte, que a função sintática do termo sua recuperação está ligado diretamente no verbo desejar. E esse termo, sua recuperação, exerce a função sintática de
o objeto direto, que aqui nós temos um período simples com um verbo só. Por que eu estou te apresentando isso? Eu poderia criar uma oração com o substantivo recuperação. Eu poderia fazer isso, como eu vou te apresentar agora. Se eu quisesse, em vez de escrever o que eu escrevi no slide anterior, eu poderia dizer o seguinte: todos desejavam que você se recuperasse. Isso é uma outra opção que nós estamos te dando. E nesse caso, você tem o período composto. Com certeza absoluta. Suponhamos agora que se complete esse verbo, pessoal, com uma oração inteira, em vez de um substantivo apenas. E é isso. Agora, nesse caso, a função do objeto direto, que está aqui, não deixou de ser objeto direto, funciona como se fosse uma oração. Perfeitamente normal. É uma opção que nós temos para usarmos em língua portuguesa. Se quisermos usar o substantivo, podemos, mas se quisermos, também podemos criar uma oração. Temos aí duas orações e perceba que a oração número 2, ela se encaixou na oração número 1. E essa oração número 2 exerce a função sintática de objeto direto da oração número 1. Dizemos, por isso, que a oração número 2 desempenha a função sintática em relação à número 1. Elas estão conectadas. Essa depende da primeira. Chamamos essa situação de oração subordinada. A número 2 está subordinada à oração número 1. O período composto por subordinação funciona dessa forma. Sempre nós vamos precisar de uma oração chamada principal com relação àquela ligada a ela, que seria a relação de dependência, até de sentido para se completar o período. E é isso que nós estamos te passando, a proposta da oração subordinada. E a oração subordinada nada mais é do que aquela que se encaixa em outra oração. Sim, ela não tem sentido autônomo. Ela precisa de uma ou outra para se completar. Por isso é que nós dizemos que ela desempenha alguma função sintática em relação a esta. No caso, a oração principal. Você percebeu como funciona? E a oração principal é aquela na qual se encaixa a subordinada. Simples, uma precisa da outra. As duas se encaixam, pode ocorrer o uso de conjunções ou não. É simples, basta analisarmos com cuidado e percebermos como funciona esse mecanismo de língua portuguesa. Veja aqui na tela comigo. Por exemplo, todos souberam. Para completarmos a oração, nós dissemos que o resultado foi divulgado. O que eu fiz? Eu completei a primeira oração com uma segunda, e essa segunda é uma subordinada porque se conectou à primeira via conjunção para darmos a completude de sentido. E no caso apresentado, completei o verbo saber. E a segunda oração funciona como objeto direto desse verbo. É básico e a parte mais importante que o aluno precisa entender é isso, que a oração subordinada ela se liga à oração principal para passar uma informação adicional àquilo que consta nessa oração principal. Uma depende da outra, ok? A oração subordinada, nesse caso apresentada, é uma substantiva, objetiva, direta. E vamos falar sobre isso, você já deve estar pensando, por que será que é uma oração substantiva? Como funciona isso? As orações, como nós vimos, elas desempenham funções sintáticas semelhantes às das palavras. Por isso, quando elas se classificam segundo a sua função, a função que desempenham. Ela pode ser classificada como substantiva. Por quê? Porque ela vai exercer a função sintática própria do substantivo. Por exemplo, um sujeito, um objeto, um complemento nominal. É assim que funciona. Na tela, gostaria de te mostrar. Por exemplo, quando nós lemos uma oração do período simples, nós temos: todos queriam a demissão do funcionário. Quando você lê, você perceba o seguinte, que a expressão do eixo B funciona como objeto direto do eixo A. Com certeza, o verbo foi completado com o substantivo demissão. O núcleo desse objeto direto seria demissão, que seria, no caso, um substantivo. E o objeto direto é a função sintática própria do substantivo, que seria de completar o verbo. Mas eu posso fazer a seguinte situação.
A oração que ocorre agora no eixo B nada mais é do que um objeto direto que ocorre em A. Como se viu, o objeto direto é uma função sintática própria do substantivo, como nós já tínhamos comentado. Por isso, a oração que funciona como objeto direto, ela é denominada oração substantiva. É basicamente a mesma situação. O que o aluno precisa entender nesse vídeo introdutório? Que essa oração funciona como complemento do verbo querer, mas ela é uma oração, porque você optou, no lugar do substantivo, escrever o verbo. Mas o sentido continua o mesmo. Basta simplesmente optarmos. Ou nós podemos dizer, todos queriam a demissão do funcionário, ou você pode optar por todos queriam que o funcionário fosse demitido ou que se demitissem o funcionário. É isso que nós gostaríamos que ficar claro. A oração subordinada, ela vai se ligar à oração anterior e exercer as suas funções sintáticas normalmente. Aqui na sequência, o que você pode também perceber comigo, eu vou te dar uma dica. Como nós estamos entrando no problema da oração substantiva, esse vídeo introdutório é para te ensinar a identificar essa oração substantiva. Vou te dar uma dica. Leia comigo na tela. Às vezes, as orações subordinadas são introduzidas por conjunções. Aqui no caso do exemplo, a conjunção que. Vamos ler comigo para você poder entender. Todos queriam que o funcionário fosse demitido. É a mesma que nós lemos no exemplo anterior. Mas se você parar no que e trocar o que pelo isto, você vai descobrir um recurso que é muito útil para identificar a oração substantiva. O isto faz o papel do substantivo. Quer dizer, a oração toda funciona como se fosse um substantivo. Isso é uma técnica muito comum e muito útil para que o aluno consiga reconhecer esse tipo de oração. Agora, outra informação muito importante. Quando isso acontecer e você conseguir trocar o que pelo isto, esta conjunção que aqui se encontra é chamada conjunção integrante. A conjunção integrante, ela é parte da oração subordinada substantiva e ela somente funciona como link para se conectar à oração principal e não possui função sintática por si. A conjunção que, sozinha, ela não possui nenhuma função sintática. Ela é simplesmente um conectivo. Quando nós olhamos a oração toda para definirmos. Podemos resumir, se trocarmos a oração inteira pelo isto, nós descobrimos que essa conjunção que é uma conjunção integrante e conseguiremos ver a função sintática da própria oração para podermos classificá-la. Era essa a proposta e esse vídeo vai ficando por aqui. É uma simples introdução porque na sequência você vai receber as funções sintáticas das orações subordinadas substantivas. Nós vamos treinar com você como nós trocamos o isto e descobrimos a função sintática de todas as orações substantivas. Eu te vejo em nossa próxima aula. Um grande abraço, pessoal! Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos no nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.